Hoje o assunto do Elas Mais é lipedema, uma doença nova, mas que repercutiu nas redes sociais, porém com informações muitas vezes controversas. Então eu trouxe hoje a especialista no assunto, minha colega endocrinologista, a doutora Thaís Magalhães, para falar com a gente sobre lipedema. Se tem um assunto 100% presente na roda de conversa de mulheres, é o lipedema. É um diagnóstico relativamente recente nos consultórios médicos, mas que tomou uma dimensão enorme nas redes sociais. E para falar sobre esse assunto, o Elas Mais traz hoje a minha colega endocrinologista, a doutora Thaís Magalhães, estudiosa em lipedema, e vai falar tudo o que ela aprendeu pra gente. Thaís, obrigada pela presença, seja muito bem-vinda e vamos falar sobre isso que tem tomado muito tempo nosso de consultório, né? É verdade, Patrícia. Então, lipedema, de uns 5 anos para cá, a gente vê esse estouro, né, nas redes sociais, especialmente, e muitas mulheres se reconhecendo nessa situação, né? Já com sintomas há décadas e sem uma resposta. Então, felizmente, agora a gente tem conseguido dar alguma resposta para essas mulheres e trazer aí uma melhora na qualidade de vida, uma melhora na qualidade de vida. Para muitas mulheres foi libertador ter um diagnóstico de algo que muitas vezes elas se julgavam incapazes de fazer algo a respeito. Sim. E tinham o desconforto, e o desconforto físico também, não Exato. somente estético, dor, manchas. E agora, com um diagnóstico, embora a gente ainda tenha um pouco aí de gargalo no tratamento, elas se reconhecem. E tem muita gente. Qual que é a prevalência de lipedema hoje, Tatá? Então, os estudos falam em torno de 10 a 12%, né? Isso no mundo todo. O que é lipedema e o que é gordura? Porque também, de repente, todo mundo que tem aquela distribuição feminina de gordura, bumbum, coxa, perna, acha que tem lipedema. E qual que é a diferença da gordura natural, da gordura do corpo mesmo subcutânea, para o lipedema? Então, interessante essa pergunta sua, Patrícia, porque toda vez que uma mulher escuta falar sobre gordura, acha que é algo ruim, né? E não é. É um tecido fundamental, né, para o nosso corpo, não só para a sustentação, proteção dos órgãos, mas também para o metabolismo. A gente antigamente achava que tecido adiposo era um órgão inerte. Hoje nós sabemos a importância dele, liberando hormônios, né, e fazendo todo esse balanço energético. Então, a gordura normal tem a sua função, ela é necessária, né? A diferença existe quando essa gordura, ela adoece, né? Então, o lipedema é isso, a gordura adoeceu. Então, seja por inflamação, fibrose, chega menos vaso sanguíneo ali, há uma proliferação exacerbada de tecido adiposo, principalmente em pernas, né? Braços também podem ser acometidos, mas essa gordura adoeceu. Então, essa é a principal diferença da gordura normal para a gordura do lipedema. Então, é aquele acúmulo desproporcional de gordura em algumas regiões específicas? Exato. Então, esse é um dos principais critérios que a gente tem que levar em conta na hora de fazer o diagnóstico do lipedema. Quando há essa desproporção, né, esse corpo desproporcional, um acúmulo maior de gordura da cintura para baixo, podendo acometer também os braços, mas o tronco é fininho, né? O rosto é fino. As mãos, elas são polpadas e os pés também. Então, essa é a característica mais, vamos dizer assim, patognomônica do lipedema, apesar de não haver, mas isso é muito característico. Junto com essa desproporção, essa mulher sente dor, né? Então, é uma gordura dolorosa. A gente ainda não sabe muito bem o mecanismo dessa dor, né? Fisiopatológico, vamos dizer, dessa dor. Mas elas sentem dor, seja ao toque, seja dor espontânea, né? É uma gordura mais dura, uma gordura mais firme ou aquela gordura que a gente belisca? Não, é uma gordura compacta, né? Porque tem fibrose. E essas traves de fibrose, elas vão formando esses nódulos de gordura, né? Então, entende-se que essa fibrose toda no tecido adiposo faz com que não haja tanta circulação, né? Haja também uma inflamação ali e é algo muito localizado e que a gente não consegue mobilizar,
né? Por isso que, por muito tempo, a gente escutou a dieta e exercício não dão resultado. Realmente é uma gordura que é mais difícil de ser mobilizada. Então, não tem uma causa identificada, mas existem alguns fatores de risco ou algumas situações que podem agravar o lipedema? Sim. Hormônios, o próprio ganho de peso, medicamentos. Sim, O sim. que está implicado aí na piora do lipedema, por Eu falo que a exemplo? primeira coisa é ganho de peso, né? Então eu costumo dizer para todo paciente que vai lá e fala assim, Thaís, e agora? Eu tenho uma filha que eu já percebo alguns sinais. O que a gente pode fazer? Não deixa ela ganhar peso, né? Então vamos cuidar da saúde, fazer uma prevenção desse ganho de peso. Segunda coisa é a oscilação hormonal. Isso é difícil a gente impedir. Nós vamos ter, somos mulheres, né? A gente não comentou, mas o lipedema acomete principalmente mulheres, né? O acometimento do sexo masculino é muito pequeno. E essa oscilação hormonal é um gatilho para que o lipedema apareça, surja, ou para que ele piore, né? Então, seja na puberdade, seja no começo do uso de anticoncepcionais, né? Ou na gravidez, no tratamento da fertilidade, né? E depois no climatério, né? Então, essa oscilação hormonal, a gente vê esses marcos claramente com as pacientes. E em qualquer situação, a perda de peso, ela é terapêutica? Ela ajuda? Não. Aquelas mulheres que estão já muito magrinhas, né, é difícil a gente promover uma perda de peso além, o corpo nem permite. Ele já está ali numa adaptação metabólica que ele nem permite ir muito além, né? Felizmente eu não tenho tanto esse dilema no consultório. A gente sendo endocrinologista, a gente acaba atraindo mais aquelas mulheres que têm obesidade concomitante, né? Mas eu imagino que os nossos colegas angiologistas recebam mais as mulheres magras com lipedema, que eu acho mais desafiador tratar, né? A gente acaba não tendo tantas ferramentas quanto quando a gente tem um excesso também de gordura por obesidade ou por sobrepeso. E aí você toca num ponto também, qual é o especialista que trata lipedema? Porque durante muito tempo houve muita confusão, é vascular, é linfedema, é gordura, é celulite. Então, a própria paciente se sente perdida. Às vezes, Total. quando ela chega ao consultório do endocrinologista, ela já passou por vários médicos, inclusive sem experiência, que falam erroneamente que é lipedema, e às vezes aquele que realmente é lipedema fica sem o diagnóstico. Uhum. Quem que é o especialista mais habituado ou mais apto a tratar? Ai, ai, né? Vamos lá, eu vou assim... É igual menopausa, né? Eu coloquei ela aqui numa saia justa, eu falo que tem algumas coisas nossas endocrinologistas também, que às vezes o paciente fica meio sem dono. Menopausa, às vezes, não é todo mundo que trata. Osteoporose, não é todo mundo que trata. Lipedema, ovário policístico, exatamente. Então, existem profissionais diferentes, mas como que o paciente vai reconhecer que ele está sendo bem tratado? Sim, olha, Patrícia, eu falo que o endócrino, por a gente ter uma visão mais global ali do paciente, eu vou puxar a sardinha pra gente, eu vou falar que o endocrinologista é o melhor especialista para tratar lipedema, né? Na verdade, o angiologista é excelente para fazer os diagnósticos diferenciais, que às vezes isso nos limita, né? Será que tem um linfedema associado? Tem uma insuficiência venosa associada? Ok. Mas vou te contar uma coisa muito curiosa, assim, que eu vim para cá pensando nisso. Gente, é incrível, né? Eu atraio os pacientes lá para o núcleo, para o meu consultório, para tratar de lipedema, mas de repente a gente está ali diagnosticando outras coisas muito importantes, né? Seja uma obesidade, uma hipertensão, né? Doença celíaca, outro dia, síndrome de Turner, né? Então ela que é uma doença genética, né? Que leva a baixa estatura, e é muito interessante, ela chega lá com a queixa de lipedema e a gente vai fazer toda essa avaliação. Então, enfim, eu acho que o endocrinologista, ele tem uma visão mais aberta a cobrir tudo, a cobrir tudo. A gente não vai focar nas pernas e no lipedema, a gente vai olhar
globalmente aquele paciente. E o que essa pessoa apresenta de queixa? Quais são as principais queixas, além do aspecto estético? Acho interessante frisar isso, porque quando a pessoa ganha peso, engorda mesmo por qualquer motivo, essa distribuição de gordura, ela tende a ser difusa. Obviamente, ela se localiza onde aquela mulher tem mais receptores para acumular gordura, mas no lipedema é muito interessante que ela poupa mãos e pés, né? Então, muitas vezes a gente vê aquele degrauzinho. Às vezes tem o punho gordinho, tem o tornozelo gordinho, o pé fininho que a gente enxerga os tendões. Então, fisicamente, a perda do contorno ali do joelho, que a gente vê às vezes aquela perna toda rolicinha, né? Isso, a gente fala de perna em tronco, né? E tem aquelas almofadinhas de gordura ali logo abaixo, infrapatelar, né? Logo abaixo do joelho. Então, se distribui dessa forma. Mas assim, Patrícia, as queixas, elas até que são relativamente diversas, sabe? Então, tem paciente que a queixa estética, ela é maior, ela prepondera. E tem paciente que a queixa física é mais importante, né? Então, é importante também a gente saber diferenciar isso para poder entregar o melhor para o paciente, né? Se é estética, a gente vai buscar algo que melhore aquilo ali, porque traz um desconforto, né? Muitas vezes elas mudam o comportamento por conta daquela alteração estética, né? Então, não usa um biquíni, não coloca um short, evita de ir à praia, né? E quando tem dor, a gente vai tratar principalmente a sintomatologia, né? E claro, eu falo que se melhorar a estética é um bônus ali que a gente conseguiu. Interessantíssimo você falar desse ponto psíquico também, como que isso se repercute na saúde mental das pessoas mesmo, que gera um comportamento mais embotado, mais envergonhado, por uma questão que, como você mesmo disse, muitas vezes a pessoa é magra, né? Ou ela tem uma desproporção de partes, de tronco e de membros inferiores, que acaba limitando do ponto de vista social, às vezes até em relacionamento. Exato. Então, ouvir e trazer isso para consulta é importante também para a gente poder entender o quanto isso está impactando a qualidade de vida, né? Eu falo que a paciente com lipedema, ela não sofre só pela doença em si, ela sofre com o olhar do outro, né? Que por muitos anos, e ainda hoje por mais que a gente entenda que existe hoje uma doença chamada lipedema, que é diferente de tudo, e que vai ter uma abordagem diferente, ela ainda, né, a gente pode fazer uma analogia com a obesidade, ainda sofre muito estigma, né? Então, o olhar do outro de julgamento, de crítica, ele existiu e existe ainda. Infelizmente, acontece até dentro dos consultórios médicos, né? Então, isso traz isso tudo que você disse. Vergonha, sentimento de culpa, né? Muitas vezes acaba indo para uma depressão, uma ansiedade, transtornos alimentares é muito comum também, porque essa paciente vai tentar de tudo, né? Para conseguir perder peso e melhorar aquele aspecto da perna. Então, os transtornos alimentares, eles são prevalentes também na população com lipedema. Olha que interessante. E em relação ao diagnóstico? O diagnóstico é clínico, pela conversa, pela entrevista e pelo exame físico, mas existe algum método complementar que nos ajuda? Tem métodos complementares, mas é isso que você falou, é complementar, é para ajudar, ele não vai fazer um diagnóstico. Então, na dúvida diagnóstica, a gente pode solicitar desde um ultrassom, uma densitometria de corpo total, e aí a gente vai calcular alguns índices, né, para ver exatamente onde que essa gordura está mais acumulada, mas o diagnóstico ele é clínico, né? Nenhum desses exames substitui a avaliação clínica. Tanto a história, é um quebra-cabeça que eu falo, é a história e o exame clínico. E feito o diagnóstico, qual que é o manejo? Porque tratamento mesmo, a gente não tem um tratamento específico para o lipedema, como nós falamos, é uma entidade relativamente nova, a gente nem tem muito corpo de estudos de evidência científica robusta, como a gente gosta de dizer, para trazer as melhores informações, mas há o que se fazer para pelo menos
melhorar o aspecto estético, como já falamos, tem base hormonal, tem base inflamatória. Como orientar essa paciente? Então, a gente fala que o tratamento do lipedema, ele é feito de pilares, né? Então, a gente tem o pilar da nutrição, o pilar da atividade física. O que é diferente aí muito no tratamento da obesidade é o pilar da terapia compressiva e descongestiva. Então, esse tecido adiposo muito hipertrofiado, muito grande, proliferado, ele vai comprimir também o tecido linfático. Então, é uma mulher que tem dificuldade de fazer retorno desse líquido linfático, né? Então, ela tem mais edema, ela vai reter mais líquidos. Então, essa terapia compressiva e descongestiva ajuda nesse ponto do lipedema, né? Nessa outra parte aí do lipedema, que é essa conversa entre o tecido linfático e o tecido adiposo. E aí é o que? Drenagem? Drenagem linfática, a gente sempre recomenda não fazer com força, né? Então, no lipedema é tudo muito suave, porque esses vasos linfáticos, eles são muito superficiais na pele. Então, qualquer força, machucado, você pode lesioná-los e piorar a situação. Então, é drenagem linfática, uso de legging de compressão, uso de meia de compressão, né? Então, junto com tratamento da nutrição, atividade física, que é atividade aquática, os estudos mostram que é o mais recomendado, porque ele tem uma pressão ali também que vai ajudar nesse retorno, e a terapia compressiva e descongestiva. E aí vem, né, suplementos, vem tirzepatida, né? Então não tem nada on-label, ou seja, nada em bula, é tudo off-label, mas felizmente a gente consegue sim ver muitos avanços e estamos trazendo de fato melhorias para essas pessoas, né? Coisa que elas não conseguiam por décadas, né? Sobre dieta, tem alguma recomendação específica? Recomendação específica não, a gente tem a maioria dos estudos confirma que a dieta cetogênica ou do Mediterrâneo, que traria maiores resultados, né? Mas não há nada muito específico. Algumas pacientes trazem assim, olha, Thaís, quando eu tiro o glúten, eu melhoro muito. Então, assim, ok, fazendo com a nutricionista que vai orientar essa retirada, a substituição disso de forma adequada, se para ela tá bom, a gente permite. Que sobre dieta tem muito mito a respeito, né? O que realmente funciona, e quando a gente traz para a prática ou quando a gente vai ver nas referências, na verdade, nenhuma dieta ela é tão efetiva em longo prazo para nada, né? Então, quando a gente vai tratar uma condição crônica, exato, a gente tem que pensar ao que aquela paciente ou que aquele paciente vai aderir melhor. exato. Tendo isso em mente, que a gente pode fazer ciclagens, que a gente pode mudar, isso, porque tudo que o nosso corpo acostuma também surte menos efeito. Exato. Então, quando não há um gatilho, quando não é uma alergia, como você citou, né, em relação ao glúten, o paciente percebe melhora, mas talvez porque naquela exclusão do glúten, ela excluiu um monte de coisa que ela exagerava. Exatamente. E aí, nessa questão de melhorar, de certa forma, o padrão alimentar, o corpo responde. Exato. Como se fosse uma desinflamação. As pessoas Exato. gostam de falar dessa questão Essa de dieta palavra, inflamatória, mas que muitas vezes isso não se justifica. Mas essas mudanças que o nosso corpo responde bem, de certa forma, eles estão tendo um efeito positivo, Claro, sendo ele claro. inflamatório ou desinflamatório. Claro, sim. E eu falo que assim, o tratamento do lipedema, né, como não tem nada específico, ele é muito bom, mesmo que a gente não feche o diagnóstico, você pode oferecer, olha, não fechei, possivelmente mas ainda não tem todos os critérios, mas olha, vamos melhorar a alimentação, vamos fazer atividade física, né? Então, é uma doença que traz melhora no estilo de vida do paciente. Né? Sobre outras modalidades de tratamento, você citou a tirzepatida, que é o Mounjaro que a gente tem no Brasil, que aventou-se aí na mídia, inclusive, como se fosse uma opção terapêutica, mas como a gente já falou aqui, o emagrecimento por si só, por qualquer meio, já tem essa possibilidade de
melhorar? Tem algum estudo, tem alguma evidência do uso da tirzepatida para lipedema? Não, assim, um estudo robusto, adequado, não. Né? Tem alguns relatos, alguma revisão de literatura, mas um estudo robusto, não. Então, a gente usa off-label mesmo, mas de fato os resultados são muito bons, independente aí da perda de peso que a gente vai ter, parece que o Monjaro traz um benefício a mais, né? Eu costumo dizer que assim, quando eu comecei a tratar, eu não sabia o que fazer, né? Então, gente, comecei a estudar e tal, mas eu vi ali o tecido adiposo, eu falei, olha, eu vou entregar GLP-1, porque é o que eu sei fazer como endocrinologista. E o que a gente tinha na ocasião era semaglutida, né, do Ozempic, do Wegovy. O Wegovy nem tinha ainda. E as pacientes já voltavam com muita melhora. Então, eu me questionava e refletia. Eu falei, gente, eles falam que não melhora com a perda de peso, então deve ser assim até o surgimento da semaglutida, né? Porque com semaglutida eu tô vendo. Então, a gente sabe que essas medicações, elas vieram revolucionar de fato, né, Patrícia? E tem essa ação anti-inflamatória no corpo inteiro, reduzindo morte cardiovascular, melhorando uma série de aspectos que a gente sabe. Então, eu acredito sim, né, que ela tem tanto Monjaro quanto Ozempic, ou tanto tirzepatida quanto semaglutida, eles entregam mais do que as medicações do passado. Ah, será que é pela eficácia, né? Porque são mais eficazes? Pode ser, mas eu ainda acredito que há também essa ação anti-inflamatória no tecido. O componente inflamatório é importante porque é algo que eles estudam, né? Nesses grandes estudos, tanto da tirzepatida quanto da semaglutida, há uma redução significativa de marcadores inflamatórios. Sim. Então, algum papel anti-inflamatório ali existe também. E se é uma doença inflamatória de base, talvez isso tenha alguma repercussão, independente da magnitude da perda de peso. Uhum. Agora, em relação a tratamento cirúrgico, porque também é outra dúvida comum. Tem indicação de fazer cirurgia? Cirurgia melhora? Cirurgia cura? Pois é, não. Então, como você disse, lipedema é uma doença crônica, né? A gente está acostumado a tratar a doença crônica, a gente sabe. Doença crônica, ela não tem cura, ela vai ter controle, né? E a cirurgia, da mesma forma, ela não vai curar o lipedema, né? Então, as mulheres procuram a cirurgia plástica muito para uma melhora da estética, né? Por que eu digo isso? O tratamento clínico, ele é eficaz para a resolução dos sintomas. Então, dor, edema, a gente consegue isso com um bom manejo clínico, né? Usando bem esses 3 pilares que eu disse, né? Fazendo uso de alguma outra medicação anti-inflamatória, um suplemento. Então, a cirurgia, ela vem muito para essa situação. Claro que existem algumas mulheres que não respondem tanto ao tratamento clínico e mantêm a dor. Olha, tá aí, estou aqui com você esse tempo todo, mas eu ainda sinto dor. E após a cirurgia, elas têm realmente uma melhora grande, né? Mas cura não. Então, se não mantiver os hábitos saudáveis, voltar a ganhar peso, esse lipedema vai recorrer. Tem alguma relação genética, como você citou? Se a mãe tem, a filha tem maior chance de ter? Sim. Tem genética, tem essa hereditariedade em torno de 60%. Né? Então, se você tem uma mãe ou um pai com lipedema, pai é mais raro, mas a tia, né, a irmã do pai, 60% das pessoas vão ter também, das famílias, não sei como é que a gente fala isso, vai ter essa recorrência. E em relação ao exercício, ele tem algum papel além do emagrecimento ou além do gasto energético? Ah, super legal isso, claro, né? Então a gente está vendo aí o papel do exercício na saúde mental, né? Então a gente conversou isso aqui agora, que as mulheres com lipedema têm uma saúde mental mais fragilizada, elas chegam muito fragilizadas. Então o exercício físico vai voltar com muito provavelmente, ajudá-las nesse controle de autoestima, né, de autoeficácia. E além disso, a própria atividade física, ela melhora o limiar de dor, né? Então essa pessoa que faz mais atividade física, o limiar aumenta, essa dor acaba ficando mais branda, né? E ela não sente tanta dor. Então, além da perda de peso,
né, do ganho de músculo, há também esses outros dois papéis e muitos outros, né, que a gente pode citar aqui. Inclusive vascular, melhorar Inclusive a drenagem, o retorno venoso. Isso aí. Então, mais um benefício para o exercício Isso físico. aí. E falando sobre hormônios, como também nós dissemos que há um gatilho hormonal importante, as grandes flutuações hormonais da vida da mulher, puberdade, gestação, puerpério, climatério, uso de anticoncepcional, tratamentos de infertilidade. No climatério, em que aqui é o sentido contrário, né, há um declínio dos hormônios, o lipedema tende a melhorar ou piorar? Essa pergunta todos me fazem, mas na verdade piora, porque a gente antes de entrar na menopausa há uma oscilação muito grande. Então essa mulher pode ter um aumento do estrogênio, né? Então oscila muito, a hora está alto o estrogênio, a hora está baixo, ela pode ficar aí 10 anos nessa montanha russa. Então normalmente essa fase antes da menopausa há uma piora do lipedema. Então o lipedema é uma condição crônica, mas também ao mesmo tempo muito nova, estamos aprendendo com elas, então pacientes tenham um pouco de paciência também na condução, que estamos fazendo o melhor que podemos, respaldados pela literatura, que realmente ela ainda é escassa em relação ao que temos a oferecer, mas a gente volta mais uma vez para a base, para o que funciona, que é um estilo de vida saudável. Exato. E sobre esse estilo de vida saudável, o que mais que a gente pode ofertar em relação ao lipedema que a Thaís trouxe aqui também? Essa nova modalidade de terapia compressiva e descongestiva. Além disso, existe essa modalidade cirúrgica para casos selecionados e emergindo aí também como um potencial terapêutico essas novas medicações para o tratamento da obesidade que talvez sejam também indicadas para o tratamento do lipedema, que não é obesidade, mas pode estar correlacionada a ela também, ou muitas vezes pode ser uma pré-obesidade, talvez, quando a gente identifica fatores de risco, um excesso de gordura corporal que precisa ser tratado antes de virar obesidade. Exato. Tata, muito obrigada pela sua presença. Patrícia. Como eu disse, ela estuda muito sobre isso. Sempre que eu tenho oportunidade também vou assistir às aulas dela, porque se atualizar num tema novo é muito importante. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.